Fala pessoal, voltei para trazer mais um vídeo para falar um pouco mais desse lançamento da Dodi, que é o tablet T10. Mas antes disso eu quero já agradecer vocês que estão aí interagindo bastante, comentando bastante aí no vídeo. Pelo jeito, esse tablet aqui parece que chamou a atenção de bastante gente que está querendo saber mais sobre desempenho, como é que funciona o 4G, o chip que ele tem, enfim. No vídeo de hoje eu consegui usar um pouco mais e vou trazer aqui a experiência que eu tive com jogos, multitarefa, conexão 4G, enfim, se liga aí. Antes de seguir para o vídeo, continue apoiando o canal, deixe o seu like e se inscreva se você gosta de vídeos desse tipo de conteúdo de tecnologia do nosso dia a dia. Bom, então eu vou começar falando da conexão, já que ele tem conexão tanto por Wi-Fi, nas frequências 2.4 e 5 GHz, e também tem acesso a chip, para você ter funcionalidades aí de conexão 4G. No caso aqui ele comporta até 2 chips e ainda tem acesso para cartão de memória. Falando então da conexão 4G, se você está buscando um tablet para trabalho e trabalha na rua, por exemplo, precisa estar com a internet fora do ambiente de casa ou do escritório, o teste que eu fiz aqui com o chip 4G captou bem o sinal, tive ali uma velocidade média, na média do que eu costumo ter quando estou acessando o 4G da região em que eu fiz o teste. Então, nesse quesito, para mim, funcionou de boa você fazer a compra desse tablet aqui pensando em ter conexão na rua, né, com um chip 4G. E continuando nesse campo de quem está buscando um tablet para fazer trabalho, para trabalhar, na parte de multitarefa, né, eu fiz alguns testes, abri vários aplicativos, deixando rodando em segundo plano. Fiz a divisão de tela, colocando um editor de texto junto com um editor de imagem, simples, né, tipo Canva. Coloquei ali também vídeo para rodar no YouTube e fazendo a divisão de tela com acesso à internet também. E em todos esses testes que eu fiz, não apresentou nenhum engasgo, ele rodou numa boa, tanto os aplicativos que estavam em segundo plano, quanto os que eu estava usando ali na hora. Eles funcionaram bem. O segundo plano ele segurou até alguns aplicativos, os mais pesados não, ele acabou fechando. Mas eu achei bem interessante o desempenho, porque, né? Se você não viu o vídeo de unboxing em que eu falei das especificações desse tablet aqui, ele tem um chipset de entrada, né, que é o T606, que está ali em smartphones bem básicos. Então me surpreendeu e nisso a gente tem que acreditar aí um ponto para Dodi. Por quê? Para um aparelho nesse valor, que você vai encontrar aí na faixa dos 700, 800 reais, ele já vem com 8 gigas de memória RAM, com a possibilidade de estender mais 7 gigas, então ficar com 15 gigas no total, usando aí 7 gigas do armazenamento interno. Então isso com certeza está ajudando o tablet a fazer mais tarefas ao mesmo tempo, né, simultaneamente. E aí um ponto para a Dodi, já que é difícil você encontrar tanta disponibilidade de RAM em aparelhos nessa faixa de preço aqui e categoria. Mas não é só de trabalho que a gente vive, né? Então eu fiz alguns testes com jogos também, embora o tablet seja um pouco pesado e para você fazer um jogo ali segurando direto no próprio tablet pode ser um pouco incômodo. Eu fiz testes de jogos para caso você queira aí ter uma tela maior para jogar, como é o desempenho. E aqui eu também tive uma grata surpresa. Eu testei aqui no T10, Asphalt 9, testei um Free Fire e teve o teste de fogo que foi com Genshin Impact. E assim, Asphalt 9 rodei tranquilo na configuração máxima, na qualidade máxima de imagem, rodou super bem. No Free Fire também rodou bem, na configuração normal ali que ele tem, e foi de boa também, não tive latência, os gráficos não ficaram engasgando, funcionou numa boa. E a prova de fogo, né, o teste de fogo foi com o Genshin Impact. Preciso colocar aqui um parênteses, para eu fazer o download e conseguir deixar ele pronto para uso, demorou mais de 2 horas entre download, verificação de dados, enfim. Demorou bastante. Se você vai instalar Genshin Impact, esteja preparado, porque vai demorar. Agora falando do desempenho. Lógico, a gente não pode esperar muita coisa, como eu falei, é um chipset de entrada. Então ele não vai ter um desempenho em que você vai conseguir rodar nas configurações máximas ali do jogo. Mas rodando na configuração básica, você vai ter um bom desempenho, ele rodou sem engasgos e a qualidade gráfica é inferior, mas também não é nada absurdo. Lembrando que nós estamos falando de uma tela grande, 10.1 polegadas, ou seja, a definição por si só, como é uma resolução Full HD, já não vai ser muito grande.
Mas, então, somando isso com o chipset, você não vai conseguir rodar com uma qualidade gráfica muito grande. Mas também não foi muito problema não, rodando na qualidade básica, ele roda bem. Falando ainda de jogos, na parte de aquecimento, né? Muita gente que joga celular sabe que dependendo do aparelho, do chip, você vai ter um problema aí de aquecimento. Eu não joguei durante horas seguidas para ter um veredito mais robusto, mas o tempo de jogo que eu fiz nos 3 jogos ali e os outros usos que eu fiz, né, multitarefa e tudo mais, o aparelho não esquentou muito. Lógico, no Genshin Impact ele esquentou um pouco mais, mas bem longe de ser algo incômodo. Foi tranquilo e eu achei bem legal esse desempenho aí também. Falando um pouco aqui da autonomia de bateria, eu não cheguei a fazer um teste de estresse total da bateria. Eu utilizei ele com a carga que ele chegou, que foi mais ou menos 80%, e com cerca de 19% eu já coloquei para carregar. Nesse período aí de uso, foi um uso básico com acesso à internet, acesso a redes sociais, uso de YouTube para ver alguns vídeos. Então, nesse uso um pouco mais básico, e considerando o quanto de bateria sobrou, eu calculo que ele vai te dar uma autonomia aí mais ou menos de 5 a 6 horas nesse tipo de uso. E se você for consumir vídeo, né, vai assistir filmes, séries ou jogos, aí essa autonomia deve cair para em torno de 4 horas. Se prepara porque o tempo de recarga dele é bem demorado. Eu deixei, como eu falei, a partir de 19% e para chegar nos 19 ao 100% levou mais de 3 horas. Mas eu ainda preciso utilizar mais e ver como vai ser o desempenho ao longo dos dias. Então, com certeza eu vou trazer um review com um mês de uso para ter uma informação mais robusta em relação ao desempenho. Então já se inscreve no canal para não perder esse vídeo aí. E falando em assistir filmes, né? Uma das características que a Dodi colocou no anúncio desse tablet T10 é que ele vem com uma certificação Widevine L1, o que significa que para você ver vídeos, filmes em streaming, por exemplo, no Netflix, você consegue ver numa resolução de alta definição em HD. Mas no teste prático, eu acessei o aplicativo do Netflix e lá nas configurações dele, ele está mostrando que esse aparelho aqui tá com a certificação L3. E isso faz com que o máximo de qualidade que se tenha é a padrão, que é 480p. Então, preciso avaliar isso melhor, porque se realmente ele não tem essa certificação L1, é uma propaganda enganosa. E se você está pensando em ter um tablet para assistir streaming com uma definição melhor, aqui você não vai conseguir, pelo menos com o Netflix. Agora falando de outros pontos que eu consegui fazer uma avaliação inicial utilizando o T10 por alguns dias. Em relação à tela, desde cara eu já gostei da qualidade da tela, achei ela com um bom brilho. Você deixando ela em 50% a barra de brilho em um ambiente fechado, você já vai ter uma ótima visibilidade, dá até para deixar um pouco menos para salvar aí bateria. Eu achei que as cores que se apresentam também são bem legais, me agradam bastante assim a configuração de cor que veio com o Dodi. Então, no quesito tela e ainda por ter 10,1 polegadas, fica bem bacana. Já o áudio, apesar de bem alto, ele perde muita definição se você deixar ele em volumes mais altos da barra de volume. Então, assim, se for consumir um vídeo, uma série ou mesmo para jogos, eu indico mais o fone de ouvido, seja por Bluetooth ou por fio, afinal ele tem a entrada P2, porque se você deixar num volume muito alto, acima de 50% da barra de volume, o som já vai sair mais estridente, com alguma distorção na qualidade. Se for abaixo dos 50%, a qualidade de som é ok. Aproveitando para falar, esse tablet aqui, ele já acompanha um case de proteção, que também serve de apoio, que eu inclusive estou usando aqui, e uma caneta para você fazer o uso do touch da tela. O case eu achei bem legal, ele fica bem firme aqui a parte de suporte, né? E te dá uma proteção adicional, tanto para a parte traseira, embora seja de alumínio, quanto da tela, afinal você vai ter ele coberto. Deixa eu mostrar aqui, desse jeito aqui. Fica bem legal, a parte traseira é em silicone transparente, é mole, é flexível, né? Mas vai te garantir aí um tempinho a mais de proteção. Agora, outro ponto que veio e que realmente deixou bem a desejar
foi a caneta. Ela não está aqui comigo no momento, mas é uma caneta simples de duas pontas. Uma tem aquele siliconezinho achatado e do outro lado tem aquela ponta fina de gel. O silicone que é achatado você usa numa boa, ele não vai te dar nenhum tipo de problema no uso de tela, ele é bem sensível inclusive. Agora, aquela outra ponta, a de gel, que é ponta fina, que deveria servir para você escrever, fazer um desenho com mais definição, ali você esquece. Eu fui tentar usar, ele não captura, então pode ser um problema da caneta que veio no meu aparelho, mas não faz a captura. Se você aperta com um pouco mais de força, eu cheguei até a dar uma riscada na proteção de tela, ainda bem que já veio com uma película instalada, porque senão eu poderia ter ferrado com a tela já, afinal ela não tem nenhum tipo de proteção, né, adicional. E então, se você quer usar uma caneta, se for aquela só da ponta achatada, vai conseguir usar. Se você quiser usar aquela que é a ponta fina para um desenho mais preciso, a que vem na caixa não vai prestar não. E se você quer saber mais informações sobre o tablet T10, as especificações técnicas, como que é o produto que chega na caixa, dá uma olhada no vídeo de unboxing e primeiras impressões. Eu deixo meu like para você, espero que você deixe um like para mim e também se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.